Com Diego Amorim, que já está aqui entre nós, dividindo tela para você que nos acompanha no streaming. Tudo bem, Diego? Bom dia para você. Tudo bem, Nonato? Bom dia a você, bom dia a Michele, bom dia a todos que nos acompanham pela Nova Brasil FM na manhã desta quinta-feira. E hoje o Diego Amorim comenta com a gente mais um episódio em que o público se confunde com o privado. São tantos, né, Diego? Qual é o dessa vez? Olha só, Michele, no último sábado, aí em São Paulo, casou-se Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, com a Camila Camargo, que ela é CEO do Grupo Esfera. Esse casamento foi um casamento daqueles de filme, foi no Aras, no Centro Hípico de Santo Amaro, aí na zona sul de São Paulo, reuniu aí quase toda Brasília, né? Todo o sistema estava lá, ministros do Judiciário, ministros do Executivo, deputados, senadores, empresários, boa parte do PIB brasileiro, estava todo mundo junto para celebrar aí o amor do Bruno Dantas com a Camila Camargo. Qual é o problema disso? Nenhum. Fato é que o Tássio Lohan, nosso colega repórter do jornal O Estado de São Paulo, trouxe uma reportagem muito interessante que mostra que 13 ministros do governo Lula estiveram neste casamento do último sábado à noite tudo pode rolar, inclusive viagem de ministro com dinheiro público, em tese para outras agendas. Então o que essa reportagem do Estadão trouxe, Michele, Nonato e ouvinte? Que esses ministros, alguns usaram jatos da Força Aérea Brasileira, da FAB, em agendas casadas, tiveram ali alguma agenda em São Paulo na sexta, aí ficaram para o casamento no sábado e voltaram para Brasília no domingo. Outros pegaram carona no avião presidencial e outros pediram reembolso dos custos dessas passagens Brasília-São Paulo, São Paulo-Brasília, com dinheiro público, ou seja, com o nosso dinheiro. Nós pagamos o transporte aéreo desses ministros que foram para o casamento do Bruno Dantas. Lembrando que o Lula estava em São Paulo no final da semana passada para um evento ali que envolvia o Porto de Santos. E aí, eu fui ler os comentários, eu não gosto de fazer isso não, mas eu fui lá ler os comentários dessa matéria, viu, Michele Nonato? Tinha assim, faz o L. Para com isso, minha gente, não é faz o L, podia ser Bolsonaro, é todo mundo, é Temer, é Dilma, é Bolsonaro, é Lula, é José, é Maria. Quem tiver na presidência da República, isso aqui, ó, é a coisa que une todos os políticos. É a confusão do público com o privado. Isso aqui não tem ideologia, não tem narrativa, não tem direita, não tem esquerda. É o famoso, é uma expressão até chula, me perdoem aí as crianças que estão no carro com a família, mas é a mamata. É mamar nas tetas do governo, não é isso que dizem aí desde sempre? É isso aqui. Tem um caso de um desses 13 ministros que estava na festa, que ele é o mais, assim, talvez pitoresco. É o ministro da Controladoria Geral da União, da CGU, o Vinícius Marques de Carvalho, que usou o dinheiro público para pagar essas passagens para ir para o casamento do Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. E por que ele pediu esse reembolso? Porque tem uma nova regra valendo a partir de 1º de janeiro de 2024, pouco mais de um mês atrás, começou a valer uma regra que o governo Lula instituiu, que é o seguinte: ministros, para irem para bases, para cidades onde eles têm residência fixa, eles podem pedir o reembolso mesmo que não tiver agenda. Mesmo que ele não tenha nenhum compromisso de trabalho, ele pode ir e voltar para a cidade onde ele tem residência fixa com o nosso dinheiro. E aí o Vinícius Marques de Carvalho, ministro da CGU, tem residência aí em São Paulo. Então ele pediu esse reembolso. Agora, olha que bizarro. O Renan Filho, que também é ministro do Lula, filho do Renan Calheiros, do senador Renan Calheiros alagoano, ele é lá de Alagoas. Ele mora aqui em Brasília, mas ele tem uma residência fixa também em São Paulo. Então ele também pediu reembolso do voo de volta do casamento do Bruno Dantas. É muito doido isso. Então se eu virar ministro, eu vou comprar um apartamento em cada lugar desse país e aí eu vou pegar minhas viagens de graça com o dinheiro do contribuinte, né? E aí, geralmente, Michele Nonato, quando se questiona as autoridades em relação a um fato como esse, como você bem disse, Michele, não é a primeira vez, é quase todo dia, toda hora se mistura o público com o privado, tá lá, eles dizem o seguinte: mas não tem nada de errado. Por exemplo, o Vinícius Marques de Carvalho, ministro da CGU, não tem nada de errado. É claro que não tem nada de errado, são eles mesmos que estabelecem as próprias regras sobre o que eles vão fazer e o que eles não vão fazer.
Vai perguntar para dona Maria, pro seu João que tá ouvindo a Nova Brasil agora indo trabalhar, se acha isso errado ou não. Sabe quanto que é um voo da FAB de Brasília para São Paulo, Michele, Nonato? 70 mil reais. Uia. 70 mil reais a perna de um voo da FAB de Brasília para São Paulo. Então, assim, se a gente fosse ser extremamente chato, é porque eu acho que eu já mudei um pouquinho, deve ser um pouquinho de cabelo branco que tá surgindo aqui. Mas se a gente fosse ser extremamente chato, a gente já acharia estranho ministros indo para o casamento de um presidente do TCU. Porque, em tese, o presidente do TCU fiscaliza os ministros. Exato. Já teria alguém ali que ia achar estranho. Poxa, mas para que esse nível de intimidade, ir para o casamento? Já não é uma mistura aí, não tem um conflito ético. Mas beleza, eu não estou nem falando isso porque isso sempre foi assim aqui em Brasília. Na mesma festa tá lá o ministro que investiga o réu, e aí o réu tá junto fazendo casamento da cunhada do deputado, aí aparece um senador do nada, aí no final vem o presidente. Brasília sempre foi assim, então não estou sendo nem chato a esse ponto. Mas veja só, que pague com o seu dinheiro, senhor ministro e senhora ministra. A pergunta é, mas estava em São Paulo para uma agenda oficial. E se não estivesse em São Paulo para essa agenda oficial, iria para o casamento do Bruno Dantas? Iria para o casamento do Bruno Dantas? Se não tivesse o casamento do Bruno Dantas no sábado à noite, voltaria para Brasília no sábado ou no domingo, senhor ministro ou senhora ministra? Ficaria mais uma noite lá em São Paulo se não tivesse o casamento do Bruno Dantas? E aí já tem uma outra pergunta. Quem pagou a diária de sábado para domingo? Só não vou dizer que foi a gente que pagou porque não tem essa apuração. Mas muito provavelmente também essa diária de sábado para domingo, quem pagou fomos nós, os contribuintes. Outra questão para finalizar é que dizem que é uma questão de segurança. Alguns ministros alegaram que viajaram de FAB, de Brasília para São Paulo, para o casamento do Bruno Dantas, por uma questão de segurança. Ora, a gente está vivendo de fato um momento, já foi mais, daqui a pouco tem eleição, deve voltar de novo, muito turbulento da política, né, Michele Nonato? O pessoal está muito agressivo e aquela coisa toda. Agora, até quando esse argumento da segurança vai valer também? E fora Entende, que como... assim, então, mas aí, Diego, tem um outro ponto também, né? Como a Michele estava destacando e você também, isso não é novo. E assim, a polarização é algo que tem se mostrado mais explícita de alguns anos para cá. Mas mesmo anteriormente, quando a gente não tinha essa polarização, isso já ocorria, né? É algo que está enraizado, parece, no nosso setor público, né? É verdade, Nonato, é verdade. E assim, quem vai definir? Eu acho isso muito subjetivo. Quem vai definir o que é por segurança e o que é por conforto, você pegar um avião da FAB, né? Daqui a pouco, sei lá, tá com 5 mil seguranças ao seu redor, pagos pelo contribuinte. É claro que eu estou exagerando aqui para fazer um exagero mesmo. Mas enfim, o que a gente vai ter que pagar para garantir a segurança das autoridades? Outra coisa, há ameaças concretas contra esses ministros que viajaram de FAB? Existem investigações que mostram que esses ministros que não pegaram voo de carreira e foram de avião de FAB para o casamento do Bruno Dantas estão sendo ameaçados por alguém? Tem alguma investigação em curso que a gente não sabe, né? Outras pessoas podem pensar assim, Diego, para de ser jornalista chato, eles são autoridades, deixa eles viajarem de avião da FAB. Geralmente quem pensa assim é quem, se um dia fosse ministro, não acharia nada de errado, né? Pegar um avião da FAB e usar dinheiro público para ir para o casamento de um colega de Brasília, lá do presidente do Tribunal de Contas da União. Eu me lembro de um outro caso, e aí finalizo, muito doido também, que eu acho sempre emblemático e me lembro. Anos atrás, quando Davi Alcolumbre estava na presidência do Senado, ia ter um jogo de futebol beneficente lá em Palmas, em Tocantins, organizado pelo senador Irajá. E sabe o que o Davi Alcolumbre fez como presidente do Senado? Pegou um avião da FAB, convidou um monte de senadores para irem junto com ele numa comitiva do Senado, paga pela gente, para um jogo beneficente em Palmas. Quando eu descobri isso, eu fiz a matéria, a gente colocou um repórter lá na porta da Força Aérea Brasileira, os senadores começaram a chegar, a gente começou a perguntar, mas vem cá, você está indo para um jogo beneficente com avião da FAB? Não faz muito sentido, né? Aí a gente melou a viagem, eles cancelaram esse voo da FAB e quem foi com avião comercial. Foi de Gol e foi de TAM, foi de Azul, enfim, deu um jeito de ir. Porque, veja, você vai fazer caridade, mas você vai gastar com o voo da FAB.
O dinheiro dos outros, talvez mais do que tudo que eles vão juntar nesse jogo beneficente de Palmas, eles já torraram nesse verdade. voo da FAB que eles iam fazer, né? Então, assim, é uma doideira. Só que eles, quando chegam aqui em Brasília e viram poderosos, eles não conseguem, talvez, assim, nem raciocinar isso. É porque o avião tá ali, Nonato. A pasta tá ali, Michele, o carro oficial tá aqui, Isso. a casa oficial tá aqui, tá tudo tão à mão que você fala, uai, por que eu vou negar? Por que eu vou pagar com o meu dinheiro para ir pro casamento do Bruno Dantas? Eu vou de FAB, né? É uma coisa muito doida, e para mim, repito, isso é a raiz de todo o problema, Michele. Imagina como o Diego é amado, né? Por esses parlamentares. Ele melou a viagem dos parlamentares. Que situação, hein, Diego? Bom, é isso. Hoje é aquele. Já tem ouvinte que fala assim: hoje é aquela coluna do Diego que deixa todo mundo com raiva, que dá aquela embrulhada no estômago mesmo. E é pra deixar. Porque é só assim que a gente forma a nossa opinião e consegue cobrar alguma coisa a mais dos nobres parlamentares. A gente tem que entender que o trabalho deles é muito estressante, sabe? De vez em quando eles precisam fazer essas viagens com o nosso dinheiro, pra dar uma aliviada, não é possível. Obrigada, Diego, por hoje. Até amanhã com o resumo musical. E isso, hoje foi carnaval, pesado, certo? amanhã a gente faz mais leve. Exatamente. Hoje foi pesado, amanhã a gente cantarola aí, faz o resumo musical da semana pra dar uma leveza. Até amanhã. Beleza, valeu. Obrigada, Diego. Teve um ouvinte nesses comentários da matéria lá do Estadão que disse o seguinte: poderiam ter me convidado, já que eu estou pagando a passagem de alguns convidados, né? Exato. Faz sentido. 7h19 agora.